Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta às 8h32. Revista Justiça. Debate. Ter na próxima segunda-feira os impactos da inteligência artificial no direito, com as presenças de ministros e também especialistas. Como a IA influencia o sistema constitucional, a democracia e também os direitos dentro do contexto jurídico atual? Estamos aqui com os nossos convidados que vamos debater esses temas. Começo apresentando a professora de Tecnologia, Inovação e Direito, doutora em Inteligência Artificial e Direito pela UNB, advogada, pesquisadora na área de Inteligência Artificial e foi pesquisadora bolsista do Projeto Vitor do STF, autora de livros Tainá Aguiar Junquilho. Doutora Tainá, seja bem-vinda, bom dia. Muito obrigada, sempre um prazer estar aqui na Rádio Justiça, e em especial no seu programa, Sérgio, e também ao lado do meu queridíssimo colega Alisson. Vou apresentar então o Dr. Alisson Poça, advogado, mestre em Direito Constitucional, autor de livro, especialista externo do Grupo de Trabalho para Adequação à LGPD do STF. Dr. Alisson, seja bem-vindo, bom dia. Muito obrigado, bom dia, uma honra imensa estar aqui na TV Justiça mais uma vez, primeira vez com o Sérgio, espero que de muitas, e ao lado da querida amiga e parceira, doutora Tainá. Vamos fazer uma introdução, doutora Tainá, a respeito desse evento na próxima segunda-feira sobre a inteligência artificial? Vamos. Bom, esse evento super importante no contexto atual, né? Inclusive as inscrições estão abertas para quem mora aqui em Brasília, ouvinte da Rádio Justiça, também fica o convite para falar do constitucionalismo e da inteligência artificial, né? Então vai ter presenças internacionais, inclusive. Vamos ter aí também, podemos falar mais tarde, pré-lançamento de um documentário sobre inteligência artificial no direito que eu produzi, e são discussões atualíssimas para a sociedade da informação, né, considerando inclusive que a nossa Corte Constitucional ela tem já 3 projetos de inteligência artificial. O Brasil também é pioneiro em diversos outros tribunais que aplicam inteligência artificial para as mais diversas tarefas ali no Poder Judiciário. A advocacia também já está utilizando. Então, é uma temática super importante, relevante para os nossos tempos, e que o Supremo Tribunal Federal está aí, mais uma vez, capitaneando esse debate. Lembrando, então, que você, ouvinte, pode nos acompanhar agora com imagens ao vivo aqui do estúdio da Rádio Justiça pelo YouTube. Coloque lá Rádio e TV Justiça. E lembrando que esse evento será na próxima segunda-feira, das 9h30 até as 13 horas, na sala de sessões da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Como a doutora Tainá disse, as inscrições podem ser feitas ali no portal do Supremo Tribunal Federal. Vai ter um link para esta participação. Doutor Alisson, vamos falar então também sobre a importância desse evento, porque estamos vendo o crescimento da inteligência artificial e não tem como voltar atrás. E como isso acaba influenciando dentro do nosso dia a dia, o direito constitucional, como é que fica? O Supremo do Brasil, como Corte Constitucional, ele tem algumas peculiaridades, até pela questão do funcionamento da justiça brasileira. Nós temos um amplo acesso à justiça de fato, o que, para bem ou para mal, acaba gerando uma quantidade muito grande de processos. Nós temos uma quantidade imensa de advogados. Isso acaba fazendo com que, e o STF, como sendo o guardião da Constituição, as demandas, eu costumo dizer hoje, praticamente tudo é demanda constitucional, porque tudo tem um reflexo indireto em direitos fundamentais e previsões constitucionais, seja na ordem econômica ou não. Sim. E então tem esse grande cenário de oportunidade de uma grande quantidade de bases de dados jurídica para treinamento de inteligência artificial voltado para a jurisdição, seja fazendo análises para classificação de processos, seja para agora o projeto que está se discutindo por iniciativa do ministro Barroso de trazer uma inteligência artificial generativa para criar resumos dos processos.
E aí o Supremo ele se coloca hoje, se não um dos, se não o mais, talvez um dos mais tecnológicos do mundo. Só que, é claro, a gente tem que muito discutir sobre como é esse admirável mundo novo, porque realmente suscitam questões. Agora muito se discute vieses raciais e discriminatórios, mas existe uma gama de problemas que precisam ser maturados, mapeados e ver como que vão ser mitigados. Doutora Tainá, explicando um pouco para o nosso ouvinte, a senhora acompanha já a inteligência artificial aqui no Supremo Tribunal Federal desde o projeto Vitor. Como foi para a senhora acompanhar também a introdução da IA com o projeto Vitor aqui no Supremo? Bom, foi uma honra enorme, né? Inclusive, para quem... Esse é um programa muito educativo, né? Então, quem está nos ouvindo ou nos assistindo e que é estudante de Direito, eu vim de Vitória, Espírito Santo, nunca tinha pisado, Sérgio, no Supremo Tribunal Federal. Então, eu falo com esse projeto com muito orgulho, porque vim para cá, a primeira vez que eu vim para Brasília, eu cheguei ali na Praça dos Três Poderes. E eu olhei aquilo e falei, gente, é tudo que eu estudo no direito, né? Coisa mais linda, você fica emocionado. E aí, qual não foi minha surpresa quando logo que eu ingressei no doutorado na Universidade de Brasília, era também a época em que a ministra Carmen Lúcia, de forma muito pioneira, imaginem, não tem tanto tempo assim, mas 2018, como diz o outro, era tudo mato, né? A gente tinha que capinar tudo para os outros chegarem. E aí, ela teve essa iniciativa pioneira de fazer um projeto de inteligência artificial para o Supremo Tribunal Federal, muito naquilo que o Alisson falou, né? Existem hoje, o Supremo Tribunal Federal, ele é uma corte constitucional que tem um modelo misto de controle de constitucionalidade. O que isso significa? Ele recebe demandas constitucionais para controle da Constituição, para ser esse guardião da Constituição, de forma concentrada pelas ações constitucionais, mas também de forma difusa pelos próprios advogados, cidadãos brasileiros. E aí, nesse controle difuso, chegam muitas ações dos cidadãos brasileiros, e aí, a partir da Emenda Constitucional 45 de 2004, viu-se necessário o filtro da repercussão geral, ou seja, o Supremo Tribunal Federal, a pessoa que quer acessar o Supremo Tribunal Federal através do controle de constitucionalidade difuso, ela tem que dizer, olha, o meu recurso tem uma repercussão geral. Faz sentido o Supremo Tribunal Federal julgar e fazer, né, então, uma jurisprudência em território nacional para diminuir as demandas que chegam, né? E aí a ministra Carmen Lúcia, então, teve a ideia de criar uma inteligência artificial, assim como agora, anos depois, o ministro Barroso demanda uma inteligência artificial generativa para resumo dos processos. Lá, à época, ela demandou, eu quero uma inteligência artificial que reconheça nos recursos extraordinários que chegam aqui no Supremo se existe ou não repercussão geral. E assim foi feito, e foi uma homenagem também a um ministro muito importante da Corte Constitucional. Eu estava ouvindo aqui o programa anteriormente, vocês conversando das dicas culturais, né? Ele tem uma obra, o ministro Vitor Nunes Leal, que precisa ler, né? Todo estudante de direito cidadão brasileiro, ainda mais em época de eleição municipal, precisa ler, que é o Coronelismo em Chá de Voto. Foi um ministro muito relevante para a nossa corte, então resolveu-se fazer essa homenagem a esse ministro. E aí eu participei desse projeto porque esse projeto foi uma parceria da ministra Carmen Lúcia, que a ministra Carmen Lúcia demandou, entre o Supremo Tribunal Federal e a Universidade de Brasília. Então, eu participei como estudante de Direito, né? Por que eu comecei falando para os estudantes de Direito? Para incentivá-los, né? Esteja você no Brasil, em que parte for, né? Conheça sobre a história constitucional, enfim, porque é isso, né? Eu acabei chegando aqui e desenvolvendo. Na época, eu não sabia muito sobre inteligência artificial, quase nada, e hoje já são aí inúmeros projetos, inclusive o próprio Supremo Tribunal Federal, o Vitor ganhou 2 amiguinhas, né? A Vitória e a Rafa. Então, é isso.
Doutor Alisson, o senhor falou sobre inteligência artificial generativa. O senhor pode explicar como é que funciona isso para o nosso ouvinte? Porque a gente ouve falar de IA. Agora, IA generativa, o que é? Essa questão que o pessoal brinca que hoje tudo virou IA, né? Até mesmo algoritmos extremamente simples acabaram ganhando o nome bonito de inteligência artificial. Então, na real, o que caracteriza a inteligência artificial generativa como uma espécie de inteligência artificial é a capacidade de gerar áudios, vídeos, textos, gerar conteúdo através de uma base de dados pré-existente. Então, ela é treinada para entender a lógica de uma determinada base e, a partir disso, ele pode ser demandado e gerar conteúdo. Então, ele pode gerar imagens, nós temos IA generativas de imagens e vídeos, existe IA generativa de áudio e IA generativa de texto. Isso ganhou muita força no mundo inteiro, assim, em todas as esferas da sociedade, quando surge o ChatGPT, lá no final de 2022, isso. Porque o que acontece? A OpenAI, ela já tinha vários algoritmos, já tinha 3 versões do algoritmo do ChatGPT. Só que foi a primeira vez que se disponibilizou para o público com uma interface fácil. O ChatGPT, qualquer pessoa entra e tu não precisa saber programação para usar. Tu vai lá e digita na sua língua o que você quer que ele responda. E isso chocou o mundo, porque quebrou a bolha, furou a bolha mais especializada de quem realmente acompanhava e mostrou para a sociedade em geral que todo mundo pode usar uma inteligência artificial. Então, o ChatGPT ele foi importante naquele momento por conta disso, por mostrar para a sociedade que qualquer pessoa vai poder fazer uso de inteligência artificial generativa e também pela aparência de humanidade, porque as respostas elas impressionam, assim, você consegue conversar como se fosse realmente outra pessoa. É claro, vários limitadores e problemas, mas quando o ChatGPT ele trouxe essa discussão para o mundo, criou-se o que todo mundo começou a falar, agora a pessoa está falando, isso aí era uma bolha, porque criou uma sensação de expectativa muito grande em relação à inteligência artificial, os investimentos em empresas de inteligência artificial no mundo inteiro subiram exponencialmente, e agora, nos últimos meses, começaram a sair várias notícias que, olha, não andou na velocidade que se esperava, e isso é normal, assim, todos os ciclos de tecnologia sempre tem, assim, um boom de excitação, de, olha, as inúmeras possibilidades. Quem lembra no início da pandemia do boom das NFTs, as imagens que valiam milhões. Hoje o mercado de NFT já contraiu 99%, assim, o dinheiro. O que é o mercado de NFT? As NFTs elas são uma tecnologia de imagem em cadeias de blockchain. E que o que viralizou foi que o Neymar, por exemplo, ele pagou milhões em uma NFT de um macaquinho. Sim. Isso lá por N motivos, eu, na minha visão, muito tem a ver também com o início da pandemia, estava todo mundo socado dentro do mundo virtual e preso em casa. Bem isso mesmo. Exato. Então, mas era uma tecnologia nova, assim, que chamou muito a atenção. 2 anos depois, o mercado... esses tempos eu estava atualizando uns slides para umas aulas e eu fui atrás de dados mais recentes. O market cap, que é o valor de mercado total que gira em um determinado mercado, no caso específico de NFTs, ele diminuiu 99%. Ou seja, sobrou 1% do valor total que as pessoas tinham interesse em colocar nisso, sobrou 1%. Mas isso para mostrar que a excitação com nova tecnologia ela é normal. Ela tem esse ápice de, meu Deus, a tecnologia pode tudo, para onde a gente está indo. O medo vem em conjunto também.
E depois as coisas começam a estabilizar. A gente está começando a ver no mercado uma estabilização em relação às expectativas de inteligência artificial, o que é muito bom, porque é na estabilização do mercado de tecnologia que realmente surgem aqueles usos e aquelas funcionalidades que vão ficar por serem realmente úteis. Vamos lá, doutora Tainá. Temos já o painel da próxima segunda-feira. Temos a abertura com o ministro Luiz Roberto Barroso, o ministro Gilmar Mendes, também a ministra do TSE, Edilene Lobo. Depois o painel número 1, tema Inteligência Artificial, Direitos e Democracia, moderador Vitor Durigan. E também teremos Flávio Dupin Calmon, Laura Skertel Ferreira Mendes, Patrícia Perrone Campos Melo e Frederico Franco Alvim participando desse painel. O que se esperar, então, desse painel Inteligência Artificial, Direitos e Democracia? Bom, esses painéis, tanto de abertura quanto o segundo, né, vão tratar muito de inteligência artificial e democracia, justamente por aquilo que o Dr. Alisson estava falando recentemente, né? Os avanços que são muito, muito novos da inteligência artificial, essa chamada de generativa, né, que é essa que produz texto, imagem ou som a partir de um comando, de um chamado prompt, né? Então você demanda lá, você pode demandar qualquer texto, imagem e som, imagina, né? Eu quero um pinguim na praia de Ipanema vestido de sainha. Ele vai produzir, né, essa imagem que você demandar a partir do seu comando. Só que isso afeta diretamente a democracia e fez, né, o Tribunal Superior Eleitoral se movimentar numa nova resolução sobre propaganda eleitoral, falando sobre a questão das deepfakes, né? Então, qual é a diferença, eu brinco com o ouvinte, né, entre as fake news e as deepfakes, né? As fake news são aquelas inventadas da cabeça da coitadinha, todo mundo culpa a pobre da tia do WhatsApp, né? Então, a tia do WhatsApp, ela vai inventar ali, eu achei o remédio que é a cura para dengue, e vai falar, tome tantas gotinhas de não sei o que, e aquilo vai se espalhando, claro, viraliza muito mais facilmente na internet, né? Então tem o potencial de viralizar a mentira na internet. Agora, a deepfake, ela vem de um conceito, de um modelo de inteligência artificial chamado Deep Learning. Deep Learning, quando você traduz para o português, é aprendizagem profunda. Então, quando você usa o modelo de Deep Learning para produzir uma mentira, para produzir um conteúdo falso, isso é chamado de deepfake. E isso isso afeta muito a democracia agora, né? Vem como um novo desafio a partir da inteligência artificial generativa, porque vem sendo usado mundialmente na Índia, na Argentina, nas eleições da Argentina, e agora no Brasil já está sendo utilizado até na pré-campanha. E aí o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral, precisa lidar com esses novos desafios, né? Então, democraticamente, isso afeta, por um lado, na questão da IA generativa, porque pode, por exemplo, colocar um conteúdo falso na boca de um candidato, né? Pode criar um vídeo falso de um candidato, um discurso incorreto que convence, e eleição é sempre muito complicado, porque isso, se já era complicado com as fake news, agora quando você cria um vídeo às vésperas de uma eleição, isso pode mudar uma eleição e muito dificilmente você vai conseguir retirar aquele conteúdo a tempo, né? Ou dizer que aquilo era uma mentira a tempo de isso afetar diretamente os eleitores. Por outro lado, a gente tem também o risco tradicional já da inteligência artificial, que não muito relacionado à inteligência artificial chamada de generativa, que são o efeito filtro bolha e as câmaras de eco, que provavelmente também serão debatidos nesses dois primeiros painéis. O que são essas coisas? Que são também metáforas, né? Tudo nesse campo da sociedade da informação é muito metáfora. Então você fala assim, os data centers, você vai chamar, onde armazena os dados, são espaços físicos, mas você vai chamar de nuvem, né? A inteligência artificial, ela nada mais é que um modelo estatístico em que você coloca um monte de dado e faz previsões a partir daqueles dados, mas você vai chamar de aprendizado de máquina. E assim também nesse caso, né? Então, o que a gente estava falando mesmo? Câmaras de eco. Isso, as câmaras de eco e filtro bolhas, tanta coisa. E aí o filtro bolha e as câmaras de eco também são metáforas, né? Então você tem o filtro bolha, é o seguinte, a gente
tá ali, né, lidando o tempo inteiro com a rede social, dando curtidas, hashtags, etc. E aí, no que a gente está ali curtindo, fazendo as nossas hashtags, interagindo com a rede social, o algoritmo da rede social vai fazer uma filtragem, né? E aquilo, em certo termo, é interessante, né? Então, por exemplo, se eu curto muito perfil de vida saudável ou de maquiagem, eu vou receber o conteúdo da minha bolha de perfis de maquiagem, de perfis de vida saudável. Isso é ruim porque essa filtragem que nos coloca numa bolha é ruim para a democracia, porque a democracia pressupõe, tem como pressuposto o quê? A pluralidade. É por isso que a democracia existe, né? É o respeito ao diverso. E aí quando você, principalmente em época de eleição, a gente vê como que as redes sociais ficam muito mais polarizadas numa suposta câmara de eco, né? Você fica ali falando para você mesmo, ouvindo também o mesmo discurso. E aí é até interessante, porque às vezes você tá ali na sua bolha, na campanha eleitoral, e você fala, não, o meu candidato vai ganhar, eu tenho certeza, porque eu só recebo conteúdo dele. Todo mundo que eu gosto curte ele, né? Ele vai ganhar. E aí você começa a questionar até, provavelmente, o resultado daquela eleição. Você fala, não, mas na minha rede social aqui, o meu candidato A, candidato B, estava bombando. Como que agora o resultado eleitoral deu diferente? Né? Então, são uma série de questões que vão afetar democraticamente e que, com certeza, serão tema aí dessas duas mesas iniciais. Deixa eu falar o tema, então, no painel número 2, potencialidades e riscos da inteligência artificial, ética e regulação na era digital. Teremos como moderadora a doutora Aline Osório, também participarão a doutora Ana de Oliveira Frazão Melo, doutor Juan David Gutierrez e também doutor Caio César Vieira Machado. Vamos falar sobre um pouco sobre esse tema, doutora Alisson. Hoje a grande discussão, uma das grandes discussões a nível mundial acabou se tornando a necessidade de regulação das tecnologias que podem ser classificadas como inteligências artificiais. Não é novidade, não é o Brasil querendo inventar algo, isso é tema de debate no mundo inteiro. A União Europeia deu o primeiro passo aprovando o EA Act, que é a regulamentação de inteligência artificial deles. E vários outros países, principalmente do Ocidente, estão tentando descobrir maneiras de regular democraticamente. Falo democraticamente porque a China também já regulou. A China, lá as coisas são mais fáceis na questão de regulação. Eles já fizeram uma regulação focada em IAs generativas. Não tem tanta discussão. Lá não tem tanta discussão, não tem tanto essa preocupação de tentar alinhar as expectativas. Então, o Brasil, nós temos hoje bem avançado no Senado Federal o PL 2338, de autoria do senador Rodrigo Pacheco, e que ele foi resultado de uma comissão de juristas que passou o ano de 2022 inteiro trabalhando em cima das discussões. E assim, a abordagem do PL, na minha visão, ela é uma abordagem interessante e boa. Eu não gosto de colocar as coisas numa categoria boa ou ruim, porque não... Mas digo boa até para fim de simplificar e já colocar a minha posição, porque ele pega e fala, olha, por mais que as inteligências artificiais existem vários tipos de usos em vários campos, a tecnologia de inteligência artificial em saúde, por exemplo, é diferente daquela tecnologia de inteligência artificial na área financeira. Os usos vão ser diferentes, a estrutura é diferente, os resultados vão ser diferentes, mas se a gente deixar solto para cada setor se autorregular, vai faltar ali uma lógica que traga segurança jurídica para, inclusive, desenvolvedores. Sim. Então, a ideia da regulação é ter essa lógica mínima de regulação, de um mínimo de questões que toda empresa que desenvolve e usa inteligência artificial, independentemente do setor, ela vai ter que olhar. Então, a gente chama, ela tem uma abordagem de riscos, porque ela pega, que nem eu disse, os usos de inteligência artificial, eles são diferentes.
o uso de inteligência artificial, às vezes, que eu posso usar no meu celular para gerar um texto que eu vou enviar de parabéns, etc., são muito diferentes dos usos de inteligência artificial no setor de saúde, que vai fazer a previsão do surgimento de uma determinada doença. Eu acho que assim, as consequências ficam bem claras, que são de graus diferentes. Então, o que ela faz? Já que nós temos esses diferentes usos com diferentes graus de consequências, a gente faz uma regulação baseada em riscos. Sim. Algumas têm maior risco do que outras. E a ideia do PL é trazer essa lógica mínima para todos os setores. Ela está sendo muito atacada, assim, principalmente por grandes empresas, o que a gente chama as Big Techs, porque elas têm interesses. Eu costumo dizer, as Big Techs elas não são exatamente, a gente não pode colocar elas na caixinha são empresas do setor privado, assim como o seu Zé ali da esquina, ou como, às vezes, até um banco, até pegando assim, uma grande empresa brasileira. Elas têm um contexto de controle de poder diferente e o que se debate hoje, uma teoria que se debate no direito é chamada do constitucionalismo digital. Existe um professor da Universidade de Dublin que tem um texto muito famoso chamado sobre a teorização do constitucionalismo digital, e que ele fala exatamente, olha, as grandes empresas de tecnologia, que a gente chama de Big Techs, elas têm poderes sobre direitos fundamentais, especificamente, e interesses, elas têm poderes muito grandes e interesses muito particulares. Elas têm a capacidade de mudar completamente a operação dela de um lado do mundo para o outro num estralar do dedo, porque o dinheiro não é um limite para eles. Então elas estão se colocando muito contra a ideia de, principalmente o Brasil, regular, porque vai chamar muito a atenção do mundo. Um país do sul global regular a inteligência artificial com uma visão de proteção. Só que é importante, até para o nosso mercado, para as empresas brasileiras, ter um grau de proteção em relação como as Big Techs se colocam nesse mercado. Eu tenho clientes que a gente tem, são empresas de tecnologia brasileiras, desenvolvedoras de tecnologias brasileiras, que a gente tem problemas com algumas Big Techs, porque são elas que fornecem um algoritmo, por exemplo. Então a gente precisa de uma regulação que traga essa proteção, inclusive para o nosso mercado de tecnologia brasileiro. E tudo isso acredito que vai estar em discussão nesse painel que vai falar das perspectivas regulatórias. Vamos fazer um intervalo a respeito desse debate nosso hoje sobre a inteligência artificial, a influência dela no sistema constitucional, inclusive tema do próximo debate que vai haver, será aqui no Supremo Tribunal Federal na próxima segunda-feira. Vamos para o intervalo e já voltamos com os nossos convidados. Até já. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com Revista Justiça, lembrando que você pode acompanhar esse debate ao vivo também pelo nosso YouTube. Vai lá, Rádio Justiça ao vivo, e nos acompanhe para que possamos então, para que você possa também ver os nossos convidados participando. Agora em Brasília, 9h04. Revista Justiça. Debate. 9h04. Vamos então continuar com o nosso debate. Na próxima segunda-feira teremos um evento importante aqui no Supremo Tribunal Federal, Impactos da Inteligência Artificial no Constitucionalismo Contemporâneo, a partir das 9h30 da manhã, na sala de sessões da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Estamos debatendo então como a inteligência artificial ela influencia no sistema constitucional e também na democracia e os direitos do contexto jurídico atual. Estamos aqui com os nossos convidados. Estou aqui com a doutora Tainá Aguiar Junquilho, ela que é professora de Tecnologia, Inovação e Direito, doutora em Inteligência Artificial e também foi pesquisadora bolsista do Projeto Vitor do STF, e também está conosco o doutor Alisson Poça, advogado, mestre em Direito Constitucional, autor de livro, também especialista que participa do Grupo Externo de Trabalho de Adequação da LGPD no STF. Doutora Tainá,
temos também o lançamento durante esse evento na segunda-feira do documentário que a senhora dirigiu, Juris Máquina. O que é esse documentário? O que trata ele? Pois é, ele veio de uma ideia a partir da minha tese de doutorado, né? Como eu comentei no primeiro bloco, para os ouvintes que ligaram agora, eu vim para Brasília fazer o meu doutorado aqui na Universidade de Brasília. Fui convidada, né, nessa parceria entre Supremo Tribunal Federal e Universidade de Brasília a auxiliar no desenvolvimento do primeiro projeto de inteligência artificial aplicada a uma corte constitucional no mundo, que foi o Projeto Vitor. E desde então, eu tinha entrado, na verdade, na Universidade de Brasília para estudar um outro projeto relacionado a controle de constitucionalidade. Mas eu comecei a me apaixonar pelo tema e comecei a ver que a inteligência artificial, ela é uma tecnologia de propósito geral. Então, o que isso significa? Ela atinge todos os setores. Então, hoje é difícil eu desafio você, ouvinte da Rádio Justiça, a me citar uma área do mundo e da economia e da cultura que não tenha inteligência artificial. E aí, por causa disso, né, também com o direito não é diferente, eu comecei a ver que existem uma série de maneiras de aplicar a inteligência artificial no direito, mas ela também pode trazer alguns riscos, né? Então, comecei a trabalhar, até mudei o tema da minha tese de doutorado. Ela originou um livro, né, que é Inteligência Artificial, Limites Éticos para o Direito. E, a partir daí, como eu entrevistei uma série de especialistas, mas era a época da pandemia, então as gravações foram todas pelo Zoom e tudo, eu falei, não, quer saber? Eu vou produzir um documentário a partir dessas entrevistas. Fiz a regravação, convidei o ministro Barroso está falando, participa desse documentário. Tem o ministro do STJ, Cueva, a própria professora Laura Schertel Mendes, que participou da comissão de juristas que desenvolveu o PL 2338, de regulação da inteligência artificial, e uma série de outros especialistas, né? Esse documentário é uma parceria também com a Defensoria Pública do Distrito Federal, que também já desenvolve os seus projetos de inteligência artificial. Então, não é só o Poder Judiciário, também os outros membros ali que acessam a justiça também estão desenvolvendo seus projetos, né? A advocacia pública, a própria defensoria, o Ministério Público têm seus respectivos projetos. E aí, esse documentário, ele busca entender quais as formas de aplicação da inteligência artificial no direito, quais os riscos que isso pode trazer para o cidadão, para o jurisdicionado, para o advogado, advogada, e se existe ou não alguma regulação, se a gente pode ter esperança, como que é o futuro aí da nossa advocacia e da própria jurisdição constitucional. E a gente vai fazer com muito orgulho o lançamento, pré-lançamento, né, porque a gente vai lançar o trailer. Convido também os ouvintes a já seguirem o Instagram do projeto, que é @jurismáquina. Já vou seguir aqui. Perfeito, Juris Sérgio. Máquina. E aí já convido os ouvintes a seguirem o projeto. Lá a gente vai noticiar os lançamentos. A gente tem esse pré-lançamento do trailer, que vai ficar disponível depois do pré-lançamento aqui no evento do Supremo na segunda-feira nos canais do YouTube. E depois a gente vai fazer eventos presenciais também, seguidos de debates no Brasil inteiro. Então estamos muito felizes. Toda a equipe, em especial eu que produzi, né, o projeto, para apresentá-lo aí para o mundo. Muito bem. Doutor Alisson, uma curiosidade que o nosso ouvinte deve ter. Como que o doutor Alisson teve o contato com a inteligência artificial? Como isso surgiu? Conta um pouquinho dessa história. Eu sempre gostei de tecnologia. Não fui para a área de tecnologia porque eu sou horrível em ciências exatas. Então, nessa ideia de sempre gostar de tecnologia, naturalmente, quando entrei na faculdade de Direito, acabava me interessando pelas discussões envolvendo direito e tecnologia. Vim para Brasília em 2018, que foi o exato ano da aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados. Sim. E aí, já com a visão de, olha, preciso definir qual vai ser a minha área de atuação profissional,
com a aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados, eu falei, é para cá que eu vou. E aí comecei a me aprofundar tanto na área de proteção de dados, quanto nos estudos mais teóricos sobre a relação em direito e tecnologia. E, naturalmente, inteligência artificial sempre teve em pauta. Então, 2018 também a União Europeia já tinha criado um GT para discussão de como regular a inteligência artificial. Então, já na época eu já acompanhava como eles enxergavam possíveis caminhos para a regulação, que acabou resultando 6 anos depois no EA Act. Então é natural eu estar sempre acompanhando todas as discussões acerca da relação entre direito e novas tecnologias. Grupo de trabalho, doutora Tainá. Temos vários grupos de trabalho, inclusive temos aqui no Supremo Tribunal Federal. Fale um pouco sobre esse grupo de trabalho. Pois é, eu vou deixar para o Dr. Alisson comentar um pouquinho sobre o grupo de trabalho de proteção de dados, que ele também é membro, e eu faço parte de 2 grupos de trabalho super bacanas, que são iniciativas do ministro Barroso, da gestão do ministro Barroso, o grupo de trabalho em proteção de dados e um grupo de trabalho de atualização da resolução número 332 do Conselho Nacional de Justiça. Para que serve essa resolução? Ela serviu, à época, ela é de 2020, então ela foi editada e publicada pelo Conselho Nacional de Justiça para regular o uso ético da inteligência artificial no Poder Judiciário. Sabendo-se que, desde 2018, com esse primeiro projeto de inteligência artificial capitaneado pelo Supremo Tribunal Federal, hoje, mais de 53 tribunais, hoje, contando com o Supremo Tribunal Federal, nós temos 92 tribunais brasileiros, e aí mais de 53 têm projetos de inteligência artificial, e dentro de um mesmo tribunal, hoje, como a gente vê com o próprio Supremo Tribunal Federal, existem, às vezes, mais de um projeto, Então, essa resolução, ela veio a boa hora, em 2020, para regular, para trazer princípios muito importantes para a aplicação ética da inteligência artificial no Poder Judiciário. E quando ela surgiu, essas coisas são muito dinâmicas, Regular a tecnologia é muito difícil. Então, na época, o que se tinha era um grande consenso mundial acerca de quais os princípios para a aplicação de uma inteligência artificial ética. Então, a Resolução 332 de 2020, atualmente, a redação dela é muito principiológica. Ela traz, por exemplo, a necessidade de que o resultado da inteligência artificial seja não discriminatório, seja transparente. Mas o que é uma inteligência artificial não discriminatória? Como fazer e concretizar uma inteligência artificial transparente? Então, por isso, e também pelo surgimento da inteligência artificial generativa, a partir da demanda do próprio ministro Barroso por esses sistemas de inteligência artificial generativa para o próprio Supremo, então foram medidas conjuntas, casadas. Ao mesmo tempo em que o ministro Barroso demanda o sistema de IA generativa, ele pensa também nesse equilíbrio e na necessidade de governança e de atualização dessa resolução acerca da governança e da aplicação ética da inteligência artificial para o Poder Judiciário. Então, ele cria também o grupo de trabalho, composto por uma série de especialistas, honrosamente eu faço parte também, e que representam os mais diversos também atores ali do direito. Tem gente da Defensoria, tem gente do Ministério Público, tem advogado, tem pesquisador, tem juízes, das mais diversas instâncias, para atualizar essa resolução e dar concretude a ela, como concretizar uma inteligência artificial transparente para o Poder Judiciário, quais as medidas para não discriminação. E esse grupo de trabalho, ele tem se reunido constantemente. Também já anuncio aqui em primeira mão para os ouvintes da Rádio Justiça que provavelmente em final de setembro a gente vai abrir para audiências públicas também para discussão dessa nova resolução. Então, a gente está elaborando ali no grupo de trabalho essa nova resolução, e aí a gente vai apresentar para discussão em audiências públicas provavelmente no final de setembro, para que a sociedade também possa trazer suas contribuições, a advocacia nacional, etc. E aí, a partir daí, até o final do ano, muito provavelmente,
a gente vai ter uma nova resolução e novos projetos de inteligência artificial concomitantemente aí, caminhando, né? Trazendo esse equilíbrio entre estímulo à inovação, mas com governança e responsabilidade. A senhora pode antecipar alguma coisa dessa nova resolução? Não, a gente sabe que vai trazer mais concretude, né? Então vai trazer determinações como, muito provavelmente, como avaliações, né? Realização de avaliações de impacto. Ela também é muito inspirada no próprio projeto de lei, porque como a gente tem esperança que o projeto de lei seja aprovado, né? De regulação da inteligência artificial, 2338, então ela também se inspira e traz uma classificação de riscos, e aí... por exemplo, né, a gente sabe que a inteligência artificial no direito penal ela pode ser muito enviesada, então muito provavelmente a inteligência artificial, quando aplicada ao direito criminal, ela tem que trazer riscos mais excessivos e aí maior governança. A gente também está pensando em formatos, né, interessantes para a regulação da inteligência artificial generativa, como fazer uma forma, né, que o juiz ou juíza, ao utilizar a inteligência artificial generativa, ele demonstre para a parte que aquele sistema está sendo usado, para que a parte também se intere e saiba que está, né, tendo auxílio ali, a determinação de revisão humana desse resultado da inteligência artificial generativa, para que também possa haver, né, não se confie plenamente no resultado, já que se sabe também que essa inteligência artificial generativa, comecei uma resposta aqui dizendo que há muitas metáforas, né? Outra metáfora é que a inteligência artificial generativa, ela alucina. Então, ela inventa, ela pode inventar jurisprudência, né? Ela pode... casos, inclusive, né, que foi detectado decisões até com a inteligência artificial. Tanto decisões quanto para os advogados e advogadas. Esse é até um alerta, né, para quem é advogado, advogada, porque você pode, no fundo, ainda que você use a inteligência artificial, o responsável por aquela petição é você. Então, você pode ser condenado, se a inteligência artificial alucinar e inventar uma jurisprudência, por litigância de má-fé, né? Então, você está tentando convencer um juiz com uma jurisprudência que sequer existe. E aí, todos esses cuidados a gente está tentando inserir ali na resolução 332, que a gente vai colocar antes de entrar em vigor, para consulta pública, realização de audiências públicas, para que a sociedade possa contribuir. Então vamos lá, doutor Alisson, vamos falar sobre grupo de trabalho. O senhor participa do grupo de trabalho aqui do STF, justamente falando sobre adequação à LGPD. Como é que funciona esse grupo? Então, é um grupo composto por integrantes internos do STF, dos mais diversos órgãos, e um grupo de especialistas externos que auxiliam. Então, está a doutora Tainá, a professora Laura Schertel, e outros grandes advogados na área de proteção de dados do país. Basicamente, o STF já vinha fazendo iniciativas de adequação ao LGPD desde a entrada em vigor da legislação, talvez desde a aprovação da LGPD. Então, já tinham várias iniciativas, mas eles começaram a encontrar algumas dificuldades metodológicas, alguns gargalos, etc. E é aquilo, às vezes o santo de casa não faz milagre, né? Precisa de uma visão de fora para ajudar a olhar criticamente tudo que está acontecendo e ver se desvenda ali, traz soluções para algumas dificuldades. E a gente veio com essa visão. Ontem tivemos uma reunião muito produtiva aqui, em que nós batemos o martelo sobre o caminho que vamos seguir agora, e acredito que nos próximos meses vamos ganhar tração e velocidade nas entregas, porque definimos ali uma metodologia mais estratégica, a gente chamou metodologia de adequação estratégica, porque a ideia é trazer eficiência, é olhar, até com indicações, o TCU faz seguido alguns levantamentos, e como o STF está nessa ponta da adequação, então a gente pegou ali as áreas em que o TCU identificou, olha, vocês estão tendo dificuldade nisso. Pegamos todas essas dificuldades e
olhamos, olha, isso a gente identificou algumas metodologias que estavam, alguns pontos que estavam com o que estava causando os problemas, juntamos uma metodologia mais concisa, focada em ter eficiência, em poder construir os resultados de uma maneira mais rápida que aquilo que o TCU vai querer, que aquilo que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados tem olhado. Então, agora, nos próximos meses, vamos ter uma fase mais mão na massa de ajudar realmente cada segmento, cada órgão dentro das suas dificuldades, dentro de uma matriz já focada em ter resultado. Paralelamente, o GT também, estamos trabalhando aí para fazer um evento que deve ser entre final de setembro e início de outubro. Um evento em que ele tem dupla finalidade. O primeiro é uma conscientização interna de todo o corpo que trabalha dentro das estruturas do Supremo Tribunal Federal e, ao mesmo tempo, chamar... vai ser aberto, não sei se vai ser aberto ao público no geral, mas ao público do judiciário brasileiro e da administração pública, isso eu sei que vai. Então vai ser aberto para tentar mostrar como o STF está olhando para a pauta da adequação da LGPD, principalmente no sistema de justiça. Então vai ser um evento, a ideia é que seja um evento de 2 dias, um dia aberto, o outro dia fechado para os órgãos do STF, em que a gente vai colocar um pouco aí o que o STF, qual que foi o nosso trabalho nesses últimos meses, o que a gente andou, quais que são as conclusões que nós chegamos sobre alguns temas mais polêmicos, sobre como deve ser trabalhado essa questão da adequação. A adequação à LGPD, a gente costuma falar, é algo que tu não faz uma vez e esquece. Ela tem que estar sempre sendo atualizada, porque novos desafios vão surgindo no dia a dia. E esse GT é uma iniciativa muito legal da administração do ministro Barroso, que é essa visão, trazer essa visão de fora, com pessoas de vários perfis e que têm experiência da adequação da defensoria pública. Eu tenho muito a experiência do setor privado, para direcionar como as coisas estão acontecendo dentro do STF. E vamos ter ali um resultado muito legal. A reunião de ontem foi realmente muito produtiva, porque agora a gente entra numa fase de execução mais intensa. A coisa vai ficando mais séria, né, doutora Tainá? Exatamente. E são várias ações, né, que esse grupo de trabalho está preparando e está com muito carinho. É um trabalho voluntário, né, diga-se de passagem. Então, é de quem acredita mesmo que essa ação e o constitucionalismo, ele passa pela proteção de dados, que inclusive é um direito que, a partir da sociedade da informação, se torna constitucional, né? Então, a gente já tinha, por exemplo, a proteção no artigo 5º, no rol dos direitos fundamentais, do direito à privacidade. Mas, com os novos desafios, e principalmente, né, a sociedade da informação, que traz aí a 4ª Revolução Industrial como principais tecnologias, as carinhosamente chamadas de TICs. O que são as TICs? Tecnologias da Informação e Comunicação. Então, as principais tecnologias da sociedade da informação, elas têm como matéria-prima os dados. E, na maioria das vezes, esses dados são pessoais, né? Porque tudo hoje, com a internet das coisas, é dado 24 horas. Eu estou aqui com o meu relógio. Provavelmente, se eu estivesse nervosa aqui para falar na Rádio Justiça, ele ia falar, respire fundo. Se eu não fizer exercício físico, ele vai me dar um puxão de orelha e vai falar, Tainá, você precisa levantar um pouquinho mais hoje, fazer exercício. Né? Então, tudo é dado, a minha movimentação, a minha gesticulação. E aí, a gente precisa se adequar, de fato, e trazer, e a Constituição agora prevê isso, né? Sentiu-se a necessidade nessa sociedade da informação de, para além da proteção da privacidade, também proteger os dados pessoais. Então, o artigo 5º, a partir da aprovação da emenda constitucional número 115, que foi uma grande conquista do saudoso professor Danilo Doneda,
né, que estaria muito feliz nessa semana de 6 anos da Lei Geral de Proteção de Dados, foi um dos grandes criadores da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então essa também foi uma conquista de uma luta árdua do professor Danilo Doneda, que foi a inserção da proteção de dados pessoais no rol de direitos constitucionais. E aí nada melhor, né, já que a proteção de dados pessoais é agora, muito recentemente, um direito constitucional no rol de direitos fundamentais, que o Supremo Tribunal Federal, lidando com essa imensidão de processos que chegam, de dar o exemplo, né? Esse é o objetivo mesmo, inclusive desse evento, desse grupo de trabalho, que o Supremo Tribunal Federal seja um exemplo, tanto interno aqui no Brasil para os demais tribunais, que também passem a se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, né? E como o doutor Alisson falou, esse é um processo contínuo, né? Então, desde o princípio e continuamente, mas também internacionalmente. Então, a ideia é que também a gente, nesse evento, possa trazer pessoas de fora, juízes de fora, até porque a gente vive aí um ano muito especial, que é o ano do G20, né? E na presidência do Brasil, que tem aí o J20. Então, faz sentido que a gente também convide outras cortes constitucionais para participar desse evento e demonstre para a sociedade como que o Supremo Tribunal Federal serve de exemplo de adequação da LGPD. Doutor Alisson, podemos dizer que esta área de inteligência artificial, LGPD, o que envolve a tecnologia, é um campo bem aberto e que necessita de mão de obra qualificada e também uma área em que o advogado vai poder atuar, já que falamos tanto da estagnação, tem muito advogado por aqui, precisamos de uma especialização nesse sentido? Assim, eu não digo que é uma área, a tecnologia ela é transversal, ela afeta todas as áreas de toda, que a doutora Tainá falou antes, que ela desafiou achar uma área da vida hoje em sociedade que não seja afetada por inteligência artificial, e isso na real é a questão da tecnologia, qual área da vida que não é afetada pela tecnologia. As áreas do direito também, então nós temos grandes discussões sobre o uso de tecnologia na área criminal. O STF, por exemplo, tem a DPF 11413, relatoria do ministro Zanin, que está se discutindo o uso de softwares espiões por órgãos de inteligência. Então, softwares que encontram vulnerabilidades nos sistemas de segurança dos dispositivos celulares e que o Estado se aproveita dessas vulnerabilidades para obter dados e informações com a finalidade de segurança nacional e investigação criminal. Nós temos discussões sobre a reforma tributária agora, uma das grandes discussões é a tributação de bens e serviços digitais. Hoje o comércio ele é quase todo, ele está muito na internet. Nós temos a própria questão dos serviços 100% digitais, então plataformas de streaming, etc. Todas as áreas da vida, do direito, hoje, eles têm discussões sobre tecnologia, são afetadas por tecnologia e trazem discussões. Então, eu costumo dizer que hoje, até eu, assim, que me coloco como um advogado que estuda as relações entre direito e tecnologia, eu sou um advogado generalista, porque eu preciso saber um pouquinho de todas as áreas, como que as coisas estão acontecendo, para ter discussões mais ricas até do ponto de vista constitucional. Então, enfim, eu dou aula para graduação aqui em Brasília, eu costumo falar, olha, não tem como fugir de entender um pouco de tecnologia, como a tecnologia está afetando as diversas áreas do direito. Vamos lá, doutora Tainá, ainda falando sobre essa questão desse mercado, desse segmento que pode ser explorado, né? A senhora chegou aqui em 2016, já tinha esse interesse. Até para antecipar, servir como dica para quem quer se especializar nessa área, inteligência artificial, tecnologia, o que essa pessoa deve fazer? Bom, eu sou professora, né? Então sou muito suspeita. Eu acredito muito no poder da educação. Então, acho que a gente hoje vive um paradoxo que é o seguinte, Sérgio, a gente vive na sociedade da informação, mas o grande debate hoje, se você pega a fala de qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal,
quase que 10 entre 10 palavras deles, em qualquer discurso, eles vão falar de desinformação. E a gente vive na sociedade da informação, ora bolas. Então, como isso, né? Então, a gente precisa, principalmente quem é do direito lida com linguagem. Seja qualquer profissão que você for escolher no direito, de juiz, a servidor, a advogado, você vai lidar com linguagem e com defesa de argumentos. Então, você precisa, ainda que você vá se utilizar para auxílio, por exemplo, de uma inteligência artificial generativa para produzir uma petição, você precisa se especializar, você precisa buscar especializações, você precisa ser ouvinte da Rádio Justiça, que está sempre trazendo. Eu ressalto aqui, parabenizo mais uma vez a iniciativa desse programa, que está sempre trazendo novidade para o ouvinte, né? As novidades da hora. Então, é sempre se especializar, buscar fontes confiáveis, né? Então, aqui a Rádio Justiça é uma fonte confiável, porque são jornalistas que estão produzindo, sérios, que estão produzindo esse programa, né? Trazendo especialistas para debater, para que a gente não caia, de fato, nas fake news e vá se especializando cada vez mais. Então, é um caminho que vai sendo construído. Em 2016, era a época em que o GDPR, que é o Regulamento Geral Europeu de Proteção de Dados, estava entrando em vigor. 2 anos depois, ele veio a inspirar aqui a legislação brasileira de proteção de dados. Então, é acompanhar também o movimento internacional, porque as leis elas não surgem do nada, né? A gente está aí debatendo vários casos de uso da inteligência artificial que afeta democracia, eleições, tributação, crimes na internet, enfim. Então, é ir acompanhando, né, o movimento global e nacional a partir de fontes confiáveis, buscando fontes confiáveis e se especializando, porque é isso, né? Feliz ou infelizmente, acho que o nosso emprego está garantido, tanto dos jornalistas quanto dos professores, que é o de servir de inspiração, né? Porque a gente não pode confiar plenamente na inteligência artificial, então a gente precisa checar, né, e servir de inspiração constante aí ao longo desse caminhar. Doutora Alisson, algo preocupa o senhor sobre o uso inadequado da inteligência artificial? Quais os cuidados devemos ter? Como a professora Tainá falou, realmente, eu acho que tudo na vida, que qualquer coisa que você vai usar, você tem que aprender um mínimo antes sobre como funciona. Então, olha, você vai... a questão dos computadores, há 20 anos atrás, as pessoas precisavam fazer curso para aprender a mexer nos computadores. Celulares também, se você muda de um Android para o iPhone, você vai precisar aprender como funciona. A inteligência artificial é a mesma coisa. Eu acho que entender as limitações, as capacidades, saber, por exemplo, que o ChatGPT no modelo 3.5, ele só tem informações até 2001 e que se você pedir algo mais recente, ele provavelmente vai inventar, é essencial. Então, toda tecnologia, você tem que aprender de onde que ela veio, quais as limitações, toda tecnologia tem limitações, e qual o uso que você vai querer fazer e saber como usar aquilo para não gerar problema para você e não causar danos para outras pessoas através do uso que você vai fazer da inteligência artificial. Então, nós já temos casos no Brasil, do judiciário, nós temos casos de magistrados que usaram para fazer sentença. No caso, o magistrado ele acabou colocando a culpa no pobre do estagiário, que usou e ele não... Porque usou para fazer sentença e inventou uma jurisprudência. Então, ele estava condenando uma parte com base num precedente inexistente. E nós temos do outro lado também advogados que usaram a inteligência artificial e tentaram convencer o juiz com base em uma jurisprudência inexistente. No campo acadêmico, já tive uma professora que ela disse, nossa, ela deu um rolo numa banca de mestrado em que ela estava na banca, quando ela foi ler o trabalho lá do indivíduo, falava, olha, de acordo com o texto do professor X e da professora Y, é isso aqui. E ela falou, mas eu nunca escrevi sobre isso com essa pessoa.
Aí ela disse, não, vou atrás, vai que às vezes eu escrevi e não lembro e tal. Fui atrás, ela realmente nunca tinha escrito. Provavelmente ele usou a inteligência artificial, acabou inventando e deu azar que ela estava na banca, né? Então, nas mais diversas áreas da vida, isso é para toda a tecnologia, não é só a inteligência artificial. Toda a tecnologia, nós estávamos falando aqui antes sobre o meu livro, que é sobre neurotecnologias. Isso ainda é uma tecnologia muito de vanguarda, muito restrita, que está começando a ganhar espaço no mercado. Quando tiver mais acessível, as pessoas vão ter que entender como é que funciona, as limitações, etc. Quais os riscos, os perigos na sua utilização. Eu acho que tudo que a gente, da vida, tudo que a gente faz com cautela e tenta entender antes, usa um pouco o nosso raciocínio crítico, é bom. Doutora Tainá, temos um ranking mundial aí sobre os governos, os países e o controle da IA. Parece que é China, Estados Unidos. Como é que está esse ranking? Passa para mim as colocações corretas. Pois é, a gente tem um livro que fica aqui a dica também, do Kai-Fu Lee, que chama Os Superpoderes da Inteligência Artificial. China, Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial. E aí ele vai colocar, né, as grandes potências. Ele é chinês e trabalhou durante muito tempo na Apple, né? Então ele sabe muito do mercado de inteligência artificial e hoje as grandes principais potências produtoras de inteligência artificial são de fato China e Estados Unidos, né? Então nós brasileiros estamos bastante atrás. A gente teve dia 30 ou 31 de julho, se não me engano, tá? Em um desses 2 dias, a gente lançou o que a gente está chamando de PBIA, né? Que é o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, para tentar chegar um pouquinho, né? Pelo menos a produzir inteligência artificial também. Esse plano ele prevê investimentos da ordem de 23 bilhões de reais de diversos fundos para produção de modelos genuinamente brasileiros, porque além de tudo isso a gente tem, né, quando um modelo de inteligência artificial generativa é produzido no exterior, ainda que ele capture dados brasileiros, ele não vai ter resultados semelhantes. Eu estava conversando com um advogado que dá palestras em países africanos de língua portuguesa, e ele estava dizendo que os advogados lá não usam inteligência artificial generativa, porque quando eles vão demandar em português, vem jurisprudência muito do Brasil, que a maioria da língua portuguesa é brasileira. Então, querendo ou não, é melhor que os países também desenvolvam seus modelos, né? E aí a gente está bem atrás, o Brasil está bem atrás nessa corrida pela inteligência artificial, mas tentando, por meio desse Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, trazer investimentos para o Brasil, né? Claro que ele vem com uma proposta que chama um conceito, né, de inteligência artificial para o bem de todos. E aí, quando a gente fala de uma inteligência artificial para o bem de todos, isso também tem que caminhar junto com a governança, né? Mas estamos aí tentando na luta para chegar pelo menos perto desses dois que já são as grandes superpotências, sem dúvidas, da produção de inteligência artificial no mundo. Temos uma posição do Brasil nesse ranking, assim, numérica ou não? Olha, provavelmente estamos aí lá para baixo do 20º, bem abaixo mesmo. E tem uma série de questões indiretas na questão da inteligência artificial, que é, por exemplo, o mercado de data centers, que é essa nuvem, né, onde se armazenam os dados para produzir a inteligência artificial, que ainda tem um outro fenômeno, que é o fato de que no Brasil a gente está muito abaixo nas posições, né, de armazenamento de dados, e dentro do Brasil a maioria dos data centers estão localizados na região sudeste, especialmente São Paulo. Então, quer dizer, há também uma concentração no sudeste, e planos como esse tentam trazer para norte, para a região norte, para a região nordeste, também essa descentralização, porque é importante que todas as regiões do Brasil consigam se desenvolver. Então, assim, o desafio é gigantesco, como todo desafio na ordem
regulatória ou de políticas públicas no Brasil, porque a gente está falando de um país de dimensões continentais, né? Exatamente. A senhora falando disso me veio assim, imagina se corta um cabo submarino que faz a ligação da internet com o mundo, como é que ficaríamos, né, doutor Alisson? A pauta de inteligência artificial, ela é realmente bem complicada, porque ela tem esse contexto de política internacional, inclusive, que é bem delicado. E quando a gente fala 23 bilhões, para o Brasil a gente pensa, nossa, é muito. Mas eu lembro numa palestra que eu vi uma professora da PUC do Rio, no Fórum Jurídico agora de Lisboa, ela estava falando que enquanto ela estava tentando, porque ela é da área de tecnologia, professora da área de tecnologia, ela falando, a gente estava feliz porque tinha conseguido arrecadar lá numa rodada de arrecadação, sei lá, 10 milhões de reais para um projeto específico da PUC. Sim. Aí ela disse que na mesma semana, enfim, ela estava conversando com alguém dos Estados Unidos, em que eles estavam falando de um projeto deles, de uma das universidades, a Ivy League, que eles tinham arrecadado 250 milhões de dólares, que é né? R$1 bilhão. Então, assim, é para uma universidade. Então, a gente tem muitas dificuldades financeiras, a questão da infraestrutura, ela é muito complicada aqui no Brasil, da infraestrutura de tecnologia. Mas existem muitas oportunidades também. Eu costumo falar muito, Estados Unidos e União Europeia e China, eles estão muito preocupados com o consumo de energia necessária para o desenvolvimento de novas tecnologias. Recentemente saiu aí uma reportagem no New York Times, se eu não me engano, em que se foi descoberto que Microsoft e Google, elas estão escondendo uma parte do consumo de energia deles para se colocar como empresas verdes. Sim. E por debaixo dos panos eles também estão tentando mudar as métricas de cálculo para se colocar, para, enfim, continuar dentro disso. E o Brasil tem oportunidade porque nós somos hoje polo de energia verde, de produção de energia verde. Então, surgem oportunidades também que a gente pode aproveitar. Muito bem, nosso tempo já está esgotado. Quero agradecer aos nossos convidados falando hoje sobre inteligência artificial e convido você, ouvinte, a acompanhar também o evento do STF na próxima segunda-feira, Impactos da Inteligência Artificial no Constitucionalismo Contemporâneo, que com certeza contará com a presença dos nossos convidados. Quero agradecer a participação do Dr. Alisson Poça, advogado, mestre em Direito Constitucional, autor de livro, professor de graduação, também especialista externo do Grupo de Trabalho para Adequação à LGPD do STF. Obrigado por estar conosco. Eu que agradeço. Também agradeço a doutora Tainá Aguiar Junquilho, ela que é professora de Tecnologia e Inovação em Direito, doutora em IA e Direito pela UNB, advogada, pesquisadora na área da inteligência artificial e também foi pesquisadora bolsista do Projeto Vitor do STF e autora de livros. Doutora Tainá, obrigado também por estar conosco. Sempre um prazer, Sérgio, Alisson e ouvintes da rádio. Muito obrigado. Agora, 9h43, intervalo no Revista Justiça. Na volta, vamos ter o nosso giro de informações do Poder Judiciário brasileiro. Até já. Estamos apresentando Revista Justiça.